O Flamengo não esperou nem o dia amanhecer para reagir aos absurdos que rolaram no Maracanã. Ainda de madrugada, a diretoria já se movimentava nos bastidores para tentar reverter a suspensão de Gonzalo Plata, que foi expulso de forma completamente controversa, em mais um episódio de arbitragem desastrosa que revoltou jogadores, comissão técnica e, claro, a torcida inteira. O jogo terminou com vitória rubro-negra por 2-1, mas ninguém saiu satisfeito. Porque, convenhamos, foi uma arbitragem que interferiu diretamente no andamento e no clima da partida. O juiz colombiano simplesmente decidiu que o jogo teria a cara dele, e não a do futebol. Desde o intervalo, quando houve uma confusão generalizada no túnel entre as equipes, já dava para perceber que a coisa estava desandando. Jogadores do Flamengo foram cobrar o árbitro, e com razão. Segundo Matias Vina, o quarto árbitro estava passando instruções para o técnico do Estudiantes. Isso mesmo. O quarto árbitro teria dito pro treinador argentino: tira o camisa 4, porque ele tá batendo demais e vai acabar sendo expulso. Isso é um escândalo. Interferência direta e indevida. A função do árbitro é observar, punir quando necessário, mas jamais se envolver taticamente com uma das equipes. E essa denúncia não ficou só na boca do Vina, não. Outros jogadores do Flamengo também confirmaram o que viram. Ou seja, não foi invenção. Houve, sim, interferência externa. E se isso não for levado a sério, não dá para continuar confiando minimamente na integridade dessas partidas. A arbitragem virou protagonista negativa. Dentro de campo, o roteiro seguiu da mesma forma: faltas duras, cartões ignorados, e uma clara tendência em proteger o time argentino. Teve falta em cima do Arrascaeta no primeiro tempo que ficou por isso mesmo, pênalti não marcado no Samuel Lino e o Estudiantes distribuindo pancadas sem o menor critério. O árbitro simplesmente fingiu que não viu. Jorginho, por exemplo, nem entrou em campo, ainda bem, porque estava voltando de lesão e seria caçado em campo com um juiz assistindo tudo de camarote. E aí vem o lance que muda tudo. Gonzalo Plata, que já tinha cartão amarelo, se envolve numa disputa e o árbitro aplica o segundo cartão. Resultado: vermelho e rua. Só que o mais revoltante não é nem a expulsão em si, mas a forma como ela aconteceu. Porque o juiz foi malandro. Aplicou o segundo amarelo direto e depois o vermelho, tirando completamente a responsabilidade do VAR de analisar o lance. Afinal, por protocolo, o VAR não pode interferir em cartões amarelos. Então, o juiz garantiu que não haveria revisão, mesmo se ele tivesse errado, e ele errou feio. O Flamengo inteiro ficou indignado. Gonzalo Plata saiu transtornado, os jogadores perderam o psicológico e, logo depois, veio o castigo. Um gol do Estudiantes numa jogada que, de novo, deveria ter sido anulada. A bola bate claramente na mão do jogador argentino, muda o curso da jogada e o árbitro, mais uma vez, se omitiu. O VAR nem chamou. Foram sucessivos erros, não dá para tratar como acidente. Erros em sequência, sempre contra o Flamengo, sempre beneficiando o adversário. É disso que estamos falando. Não foi uma decisão pontual. Foi uma série de decisões que mudaram o rumo do jogo e colocaram em risco um trabalho de meses. Na coletiva, Felipe Luiz não economizou palavras. Criticou abertamente a arbitragem, chamou atenção para a gravidade da situação e cobrou posicionamento firme da diretoria. E ele tá certo. Chega de aceitar calado. Não dá para ser prejudicado dentro de casa e ficar quieto. Jogadores também falaram na zona mista, e foi importante ver o elenco unido nesse posicionamento. Não é questão de ganhar no grito, mas também não dá para ser roubado e engolir seco. E é aí que entra o movimento da diretoria. Mesmo durante a madrugada, o Flamengo já articulava uma forma de levar o caso à Conmebol. Lembraram até do caso do Dedé, em 2018, quando o zagueiro do Cruzeiro foi expulso injustamente contra o Boca Juniors, e a entidade anulou a suspensão, permitindo que ele jogasse a partida de volta. A ideia é fazer o mesmo com Gonzalo Plata, apresentar provas, mostrar os erros grotescos da arbitragem e pedir a anulação da punição. Um dirigente do clube confirmou que o Flamengo vai, sim, levar essa questão à Conmebol, apresentando inclusive o precedente de 2018 como base jurídica.
Porque o lance foi completamente invertido. Quem cometeu a falta foi o jogador do Estudiantes, que chutou a sola do pé do Gonzalo Plata depois dele tocar a bola. E mesmo assim, quem saiu punido foi o jogador do Flamengo. Não tem interpretação aí. O lance é claro. É factual. E se a Conmebol continuar de braços cruzados, diante de tudo isso, a mensagem que fica é: a arbitragem sul-americana faliu. Falência total. Porque quando não há punição para árbitros que erram dessa forma, quando não existe revisão nem correção, a credibilidade da competição vai pro ralo. É abrir mão de qualquer compromisso com a justiça esportiva. E o pior, já tem gente dizendo que a entidade não quer dois brasileiros na final da Libertadores de novo. Se for verdade, é ainda mais grave. Mas mesmo que não seja, só a suspeita já é um veneno. Porque ela surge justamente de atitudes como essa, de arbitragens escandalosas que sempre recaem contra clubes do Brasil. O Flamengo, nesse cenário, faz o que tem que ser feito. Vai reclamar oficialmente, vai tentar reverter a suspensão do Plata e vai exigir que os responsáveis pela lambança sejam responsabilizados. Só que tem que ir além da nota oficial. Tem que pegar o avião, bater na porta da Conmebol no Paraguai e cobrar com veemência. Não pode dar mole. Porque se deixar barato agora, semana que vem, lá em La Plata, vai ser pior. A pressão da torcida adversária, um ambiente hostil e uma arbitragem já inclinada podem fazer um estrago ainda maior. Então é o momento de agir. Apesar disso tudo, o Flamengo leva uma vantagem importante pro jogo de volta. Pode empatar que garante a vaga na semifinal. Poderia ter sido 2-0, poderia, mas também não adianta lamentar o que já passou. Agora é colocar a cabeça no lugar e se preparar pro que vem. Já aconteceu em outras ocasiões. Em 2023 mesmo, nas oitavas contra o Internacional, o Flamengo saiu do Maracanã com 1-0 apenas e foi lá no Beira-Rio, meteu 2 e classificou com autoridade. Então, é totalmente possível repetir o feito. Mas precisa entrar concentrado, não desperdiçar chances, e acima de tudo, não se abalar com fatores externos. A postura dos primeiros 10 minutos do jogo de ida foi perfeita. 2 gols logo de cara, intensidade máxima e pegada. Se repetir isso na Argentina, a vaga vem. E a partir daí, começa a pensar em semifinal. Do outro lado da chave, São Paulo e LDU estão se enfrentando, com vantagem parcial da equipe equatoriana, que venceu por 2-0 em Quito. O Morumbi vai ferver na volta, mas o Flamengo tem que fazer sua parte, sem se preocupar com o que acontece lá. O foco total tem que ser no Estudiantes. O time tem qualidade, tem camisa e tem elenco para decidir fora de casa. Só não pode entrar desligado nem deixar o emocional ser afetado pela arbitragem de novo. Porque, infelizmente, esse tipo de coisa já se tornou uma constante no futebol sul-americano. E não custa repetir, o que aconteceu no Maracanã foi um absurdo. Se o futebol quiser continuar sendo levado a sério nesse continente, é preciso que haja consequências. Porque do jeito que foi, virou várzea. Arbitragem mal-intencionada, VAR omisso, decisões tendenciosas e o Flamengo sendo o alvo mais uma vez. Não tem como aceitar calado. O torcedor não aceita mais. O clube não pode aceitar. E os jogadores deixaram claro que também não vão aceitar. E tem mais coisa que precisa ser dita. A atuação da arbitragem no jogo entre Flamengo e Estudiantes não foi só ruim, foi sintomática de um problema que vem se agravando nas competições sul-americanas. A Conmebol já coleciona episódios em que a arbitragem interfere no resultado, e o que aconteceu no Maracanã entra fácil na prateleira dos maiores absurdos dos últimos anos. O mais revoltante é ver que esses erros parecem sempre pender pro mesmo lado, sempre contra times brasileiros, especialmente quando a partida é decisiva. O que se viu ontem não é erro comum, é distorção da regra, é manipulação da narrativa do jogo com base em critérios que ninguém consegue entender. O clima dentro do elenco do Flamengo depois do jogo era de pura indignação. Os atletas saíram de campo se sentindo lesados, injustiçados e impotentes diante de uma arbitragem que parecia determinada a complicar a vida do time carioca. Felipe Luiz, com toda a serenidade que o caracteriza, teve que subir o tom.
E quando até um cara como ele, sempre tão ponderado, perde a paciência publicamente, é porque a coisa ultrapassou todos os limites. Ele deixou claro que não é mais possível seguir em silêncio, que é hora do Flamengo se posicionar com firmeza e exigir respeito. Porque o clube tem história, tem camisa, tem peso, e não pode ser tratado como amador numa competição do tamanho da Libertadores. O que a diretoria vai tentar com a Conmebol não é nenhum favor. É um direito. Gonzalo Plata foi expulso injustamente, isso está claro em qualquer ângulo que se veja o lance. E se a entidade máxima do futebol sul-americano tiver o mínimo de compromisso com a seriedade da competição, vai anular esse cartão. A expulsão afetou diretamente a estratégia do time em campo, mexeu com o emocional dos jogadores, desorganizou o time e ainda criou uma pressão desnecessária para o segundo jogo. A reversão dessa suspensão é mais do que justa, é necessária para que a próxima partida seja decidida no campo, e não na sala do VAR ou na prancheta do árbitro. Agora, é fundamental que o Flamengo se antecipe a tudo. Não dá para esperar o erro acontecer de novo para depois reagir. O movimento tem que ser agora. A diretoria precisa mostrar força nos bastidores, precisa se impor, precisa marcar presença. O futebol não é só o que acontece dentro das quatro linhas. Quem não se posiciona fora de campo acaba sendo engolido pelas articulações políticas que dominam os bastidores do futebol sul-americano. E isso é algo que clubes brasileiros, historicamente, sempre negligenciaram. O Flamengo não pode cometer esse erro. Tem que fazer barulho, sim. Tem que pressionar, sim. Porque só assim vai conseguir jogar em igualdade de condições. E tem outra coisa importante, a torcida do Flamengo tem papel crucial nesse momento. A mobilização nas redes sociais, a repercussão nas mídias alternativas, tudo isso pesa. A Conmebol sente quando a pressão popular aumenta. E se tem uma torcida que sabe se fazer ouvir, é a do Flamengo. Já está rolando um clamor gigantesco contra o que aconteceu no Maracanã, e isso precisa crescer ainda mais. A indignação tem que se transformar em ação. Cada torcedor, cada voz, cada vídeo, cada comentário contribui para que essa história não seja esquecida no dia seguinte. Porque é isso que costuma acontecer. Um escândalo hoje, e amanhã já tem outro assunto. Não dessa vez. Dessa vez, tem que ter consequência. Voltando ao jogo, o que mais impressiona é que, mesmo diante de tantos obstáculos, o Flamengo conseguiu vencer. Foi um time que mostrou força, que começou avassalador, que teve postura de quem sabe que está disputando uma competição de alto nível. Os 2 gols nos primeiros minutos mostraram que o plano de jogo estava bem definido e foi bem executado. Mas a arbitragem conseguiu transformar o que poderia ser uma vitória tranquila em um drama. E ainda assim, o Flamengo segurou a vantagem, mesmo com 1 a menos e com a cabeça fervendo de raiva pelas decisões injustas. Esse tipo de jogo serve também para testar a maturidade do elenco. E, nesse sentido, o time deu resposta. Ninguém se omitiu. Todos se posicionaram. A união do grupo ficou evidente, dentro e fora de campo. Jogadores mais experientes chamaram a responsabilidade, tentaram manter o time focado e demonstraram que o Flamengo está pronto para enfrentar qualquer adversidade. Isso é fundamental quando se está numa fase decisiva de Libertadores. Porque não é só futebol. É pressão, é clima hostil, é arbitragem duvidosa, é provocação, é tudo junto. E só um elenco muito forte consegue atravessar isso sem desmoronar. O segundo jogo, lá em La Plata, vai ser ainda mais complicado. O Estudiantes é um time acostumado a usar todos os recursos ao seu favor quando joga em casa. O estádio é quente, a torcida pressiona muito, e a arbitragem vai estar sob forte influência local. Por isso é tão importante que o Flamengo vá completo, vá preparado e, se possível, com Gonzalo Plata em campo. Ele é peça fundamental, especialmente em jogos onde a velocidade pelos lados é crucial. Tirar ele dessa partida por causa de um erro grosseiro de arbitragem seria um castigo duplo. O clube já foi prejudicado no Maracanã, e ainda teria que lidar com esse desfalque num jogo decisivo. Injustiça sobre injustiça. O recado que o Flamengo precisa mandar agora é claro, não vai aceitar calado. Já passou da hora de mudar essa postura de conivência com os erros de arbitragem. Tem que ser firme,
tem que cobrar explicações, tem que exigir punição para árbitros que cometem esse tipo de falha. E mais do que isso, tem que pressionar por uma mudança estrutural. O VAR, do jeito que está sendo usado, virou escudo para erro. Serve para proteger árbitros ruins em vez de corrigir injustiças. E isso não pode continuar. O futebol sul-americano precisa evoluir. Não dá mais para conviver com esse amadorismo disfarçado de autoridade. Enquanto isso não mudar, episódios como o do Maracanã vão se repetir. E os clubes brasileiros, se quiserem competir de verdade, precisam entender que não basta ter o melhor elenco, o melhor treinador ou o maior investimento. Precisa ter voz. Precisa ter presença política. Precisa se impor nos bastidores. Porque, infelizmente, é lá que muitos jogos começam a ser decididos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Clima de traição nos bastidores do futebol carioca. O que parecia ser apenas mais uma movimentação de mercado virou verdadeira bomba entre torcedores e dirigentes. Arias, ex-fluminense, enfim teria selado sua ida para o Flamengo, e a notícia já circula como um verdadeiro furacão nas redes sociais. O jogador, que chegou a ser figura de destaque nas Laranjeiras, surpreendeu a todos ao decidir vestir o manto rubro-negro, provocando uma mistura de incredulidade e indignação entre a torcida tricolor. Fontes extraoficiais garantem que as conversas foram rápidas, quase às escondidas, o que só alimenta a sensação de traição. No Fluminense, a reação foi imediata, murmúrios de descontentamento ecoaram nos corredores do clube, enquanto alguns torcedores já usam as redes para manifestar a frustração. Não esperávamos por isso, comentou um insider próximo à diretoria, sem esconder a decepção. O Flamengo, por outro lado, parece ter comemorado silenciosamente, apostando na chegada de Arias como um reforço estratégico que pode desequilibrar clássicos e jogos decisivos. A expectativa é de que ele traga velocidade e ousadia à equipe, qualidades que o marcaram em sua passagem pelo rival. Entre rumores e especulações, cresce a sensação de que o futebol carioca está prestes a viver dias de tensão e rivalidade ainda mais acirrada. O burburinho já aponta que a negociação pode ter sido articulada por um agente influente, que teria pressionado o atleta a aceitar a oferta flamenguista, mesmo diante de propostas para sua permanência no Fluminense. Enquanto isso, nas redes, memes e provocações entre torcedores já circulam em ritmo frenético, transformando a transferência em assunto dominante. Se confirmada, a chegada de Arias ao Flamengo pode ser o estupim de uma temporada marcada por polêmicas, mostrando que no futebol nada é previsível e que lealdade, muitas vezes, é relativa. Resta saber como o jogador será recebido nos primeiros dias, e principalmente, como a torcida tricolor vai digerir o que muitos já classificam como um verdadeiro ato de traição. A temporada promete fortes emoções, e o clima de rivalidade entre os dois grandes do Rio acaba de ganhar um capítulo explosivo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!